Pensamentos de outrem exercem em nós influência muito maior do que supomos. Não são as suas ideias e opiniões que eu tenho em vista, mas os seus pensamentos. Eis, a meu ver, a expressão assaz justa de um autor célebre que tratou deste assunto. Os pensamentos são coisas. Isso é rigorosamente verdadeiro. Os pensamentos são coisas, e até coisas muito poderosas, a menos que se não reconheça esta verdade, achamo-nos abandonados aos caprichos de uma força poderosa, cujo a natureza ignoramos absolutamente, e cujo a existência é contestada por um número imenso de pessoas da nossa roda. E se, pelo contrário, conhecermos a natureza dessa força e as leis a que ela está submetida, nesse caso existe a possibilidade de fazermos dela um auxiliar e um instrumento obediente à nossa vontade. Todo pensamento nosso, quer seja fraco ou forte, bom ou mau, são ou doentio, todo pensamento, disse eu, projeta suas ondas de vibrações rápidas, e são essas que exercem a sua influência sobre cada pessoa com quem nos relacionamos ou que de nós se aproxima, de maneira a entrar no raio das vibrações do nosso pensamento. Para se fazer uma ideia dessas vibrações do pensamento, só temos que observar o que se passa quando atiramos uma pedra à água. A partir do centro, os círculos se propagam e vão aumentando. Mas quando um pensamento é projetado com a força na direção de um certo objeto, é claro que será sobretudo nesse ponto que a influência dessa força se fará sentir. Não é somente sobre outrem que os nossos pensamentos exercem a sua influência. Nós próprios sofremos também. E não é essa uma impressão passageira, tanto que ficamos marcados por ela para sempre. Pode-se tomar ao pé da letra a passagem bíblica que diz: dize-me o que pensas, de ti quem és. Somos formados e desenvolvidos pela criação da nossa alma. Sabeis, talvez, que é facílimo mostrar cara de descontente, mas não sabeis, porventura, que esse mesmo pensamento, repetindo-se a cada instante, não deixa de exercer a sua influência não só sobre o caráter, o que é um fato discutível, mas ainda sobre o exterior do pensador, e de que é um fato indiscutível, pois convencer-vos olhando em roda de vós, sem dúvida foste impressionado por uma particularidade que cada dia se vos apresenta, porque o caráter e o exterior do indivíduo ostentam, a bem dizer, o cunho da sua profissão. A que atribuis isto? Ao pensamento, e não a outra coisa. Se vos sucede mudar de profissão, o vosso caráter e o vosso exterior sofrerão modificações mais ou menos sensíveis, correspondente ao curso dos vossos pensamentos, que naturalmente deve ter mudado com as vossas novas funções. Não há nada de que nos deva assombrar. A vossa nova profissão suscitou uma série de pensamentos e os pensamentos tomam uma forma fixa nas ações. Pode ser que nunca tenhais pensado em vos colocardes sobre este ponto de vista, que, aliás, não é o único recomendável, como, por inúmeras provas,
vô-lo poderá testemunhar a roda que vos cerca. O homem que está sempre cheio de pensamentos enérgico mostra energia na sua vida. Aquele que alimenta pensamentos corajosos manifesta-se como corajoso. O homem que pensa eu posso, eu quero, vai para diante, ao passo que o que pensa eu não posso fracassa. Bem sabeis que esta é a verdade. Mas perguntai-me, a causa dessa diferença está simplesmente no pensamento. Só no pensamento de cada dia é o caso. Toda gente o percebe. A ação é consequência lógica do pensamento. Pensai de um modo intensivo e a ação faz o resto. O pensamento é o que arde mais poderoso na terra. Se caso ainda o não sabeis, sabê-lo-eis antes de chegar ao fim deste curso. Direis, sem dúvida, a ideia não é nova. Há bom número de anos que eu sei que não é fácil triunfar quando se tem o espírito flutuante e que é preciso saber tomar resolução quando é necessário. Isso todos sabem. Mas então, por que não tendes posto em prática esse conhecimento? Por que não tendes assimilado essa verdade de maneira a torná-la, a bem dizer, uma parte do vosso ser, de vós mesmo? Pois dir-vos-ei, como isto se faz. Pensai eu posso, em um lugar de eu posso. Pensai eu não posso, em um lugar de eu posso. E eu concebi o projeto de substituir o eu não posso por um eu posso, enérgico antes de tudo, e por um quero, ainda mais enérgico a seguir. É isso que eu quero fazer de vós um outro homem, uma outra mulher, mesmo antes de partilhardes completamente a minha opinião. É muito provável que tenhais esperado por um discurso sobre as coisas que vão pelas nuvens e que para acumulardes uma dose de magnetismo suficiente para acender um bico de gás, só pelos simples atos de lhe tocardes com a ponta do dedo, ou para atrairdes alguma pessoa como um imã atrai o ferro. Pois é exatamente isso que eu não quero fazer. Só quero ensinar-vos a despertar em vós uma força, um lado do qual o magnetismo animal é uma força insignificante, uma força que fará de vós um homem, uma força que fará com que tenhais plena consciência do vosso eu. Quero e posso fazer-vos conhecer esta força que fará de vós um homem de qualidades pessoais notáveis. Um homem que exerce influência, uma força que vos fará chegar aonde desejastes. Ensinar-vos-ei a desenvolver o que chamam de ordinário, o magnetismo animal, com a condição de que o tanto vos apliqueis seriamente. Vale a pena trabalhar para esse fim. Quando sentisdes essa força nova desenvolver-se em vós, já não quereis tocar vossa nova qualidade para todas as riquezas do mundo. Já começais a sentir o vigor, não é verdade? É muito natural. Nunca me acontece dizer, durante 5 minutos, diante de uma classe de alunos, as palavras mágicas: quero, posso, existo, sem que os peitos se dilatem, sem que a respiração se torne mais forte e os ouvintes, homens e mulheres, me fitem bem de frente, como convém a homens e mulheres. Isto é o pensamento tomando corpo na ação. Vede o centro em volta do qual tudo gravita. Eu tinha semeado o grãozinho
e o grãozinho ameaçava germinar. Antes de terminar esta lição, chamo a vossa atenção para uma particularidade muito importante do pensamento. Quero dizer, essa força de atração de pensamento. Porém, seguir bem o raciocínio, porque essa força é de maior importância. Não pretendo dar-vos uma explicação científica e abstenho-me de toda a nomenclatura técnica. Quero apenas provar o fato com algumas palavras. Os pensamentos exercem uma atração contínua sobre os outros que lhes são idênticos. Os bons pensamentos atraem os bons, os maus chamam os maus. Os pensamentos desânimos, de dúvida e os de força, todos estão sujeitos à mesma lei. Os vossos pensamentos vos atraem os pensamentos idênticos de outrem, e aumenta o número de vossos pensamentos idênticos. Compreendes? Tendo o pensamento de medo, todos os pensamentos similares da vossa corte são atraídos para eles. Quanto mais intensamente pensardes nisto, mais a onda dos pensamentos pouco desejáveis virá convosco. Pensai, eu não tenho medo algum, e todas as forças, pensamentos corajosos da vossa corte virão ter convosco e vos ajudarão. Daí-vos, porém, ao trabalho de experimentar o que já vos disses. Em segundo lugar, não alimentai-vos nenhum pensamento de medo. Já tendes pensados alguma vez nas desgraças, misérias e infortúnios que o medo e a sua triste filha, a inquietação, têm causado? Pois vou-lo repetir, tem causado mais mal que nenhuma outra falta da humanidade. O medo e o ódio são pensamentos capitais que têm gerado todos os pensamentos baixos e vis.